Bom, pessoal, então hoje continuando aí nossos estudos, né, de microbiologia clínica, hoje a gente vai ver alguns testes, né, de identificação e testes presuntivos, né, para a gente obter, né, essa diferenciação das bactérias gram-negativas, de acordo com o comportamento do crescimento desses micro-organismos, nos diversos meios que a gente vai estudar agora, tá? Então, em qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem perguntar, tá bom? Então, a maioria, né, das bactérias que a gente vai estudar agora, elas fazem parte da família Enterobacteriaceae, que são anaeróbios facultativos, né? O que são micro-organismos anaeróbios facultativos? Eu não sei se eu já fiz essa pergunta para vocês. Se eu já fiz, eu faço de novo, só para ter certeza. O que são anaeróbios facultativos no conhecimento de vocês, já adquirido aí? Aquela bactéria que consegue sobreviver tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. Isso, Glenda, muito obrigada. Então, anaeróbios facultativos veio o Rafael Zoeiro. São os organismos, né, que vão conseguir sobreviver tanto na ausência, né, quanto na presença de oxigênio, né? São ditos anaeróbios facultativos. A gente já viu, Rafael, que você chegou. Tá bom? Então, são micro-organismos gram-negativos, né, na coloração de grão. Eles vão sempre ter aquela coloração avermelhada ou meio rosa, né, que caracteriza os micro-organismos gram-negativos, né, e eles se movimentam pelo batimento, né, dos flagelos, tá? E com relação aos flagelos, eles vão ser peritríqueos. Que classificação é essa? Eu coloquei aqui algumas classificações, né, de acordo com o tipo de flagelo que o micro-organismo apresenta. Então, geralmente, tem bactérias, né, que têm apenas... Professora, se a senhora está apresentando algum slide, não está mostrando aqui. Pelo menos para mim não está. Alguém está conseguindo ver os slides, gente? O Rafael tá. Mais alguém? Não está conseguindo ver o slide? Ué, Glenda, qual que é o problema? Será que é a internet? Tem um desenho. O meu não está aparecendo, só tá uma foto sua, para falar a verdade. Minha foto... Então, acho que a internet está travada, Glenda. Minha foto. Pinado? O que é isso, pinado? Ah, tá, Rafa, verdade, era isso mesmo, obrigada. Gente, que bom que resolveu. Boa noite, Fábio. Tá, então, de acordo com a característica do flagelo, a gente tem algumas classificações. Tem quatro classificações, na verdade. A gente tem a bactéria que é monotríquea. O que é uma bactéria monotríquea? Ela tem apenas um flagelo em uma extremidade da sua célula. Então, ela é chamada de monotríquea. A gente tem também aquela bactéria que tem vários flagelos em uma extremidade só da sua célula, que é chamada de lofotríquea. A gente tem também bactérias que vão ter um só flagelo em cada extremidade do seu corpo, né? Porque as bactérias dessa família Enterobacteriaceae são, em sua maioria, bacilos, né? Então, bacilos, ele tem duas extremidades. E aí, quando essa bactéria tem um flagelo em cada extremidade, ela é chamada de anfitríqueo. E também a gente tem as bactérias peritríqueas, né? Que vão ter flagelo em toda a superfície da célula. Né? São vários flagelos, são classificadas, então, como peritríqueas, né? Então, essas bactérias que a gente vai estudar hoje são, em sua maioria, peritríqueas, né, que se movimentam pelo batimento de seus flagelos. Lembrando que os flagelos são estruturas que garantem são fatores de virulência, né, que garantem o quê? A movimentação da bactéria, e com isso, né, quando elas estão presentes ali no organismo da pessoa, né, ou do animal, ela consegue se deslocar e fugir das defesas, né, do sistema imune. Né? Então, os flagelos, eles têm essa função. Então, a maioria dessas bactérias vão ser móveis, né, já que elas possuem flagelos, né, peritríqueos, com exceção da Klebsiella, Shigella e Yersinia. Tá? Então, essas daqui não vão ser móveis. São bactérias que conseguem reduzir nitrato a nitrito, com exceção da Yersinia. São bactérias fermentadoras de glicose, tá? São catalase positivas e oxidase negativas, e podem causar infecções intestinais e extraintestinais, ou seja, em outros tipos de tecidos.
Então, são algumas características dessas bactérias que a gente vai estudar, e vocês já viram também, né, em bacteriologia, eu acredito. Então, a família Enterobacteriaceae tem duas divisões, né, duas subdivisões. Tem a divisão dos micro-organismos primários, né, dos patógenos primários, são chamados assim porque eles não fazem normalmente parte da nossa microbiota, tá? Então, são organismos que você não encontra normalmente na microbiota humana, por exemplo, Shigella, Salmonella, Yersinia, né, Klebsiella pneumoniae e alguns sorotipos de Escherichia coli. Então, eu falo sorotipos porque a gente vai conhecer alguns sorotipos mais adiante. E a gente tem também alguns patógenos que são chamados de oportunistas, né? Eles podem estar presentes onde normalmente eles não ocorrem, né, com normalidade, e eles têm uma predileção, né, por organismos que estão debilitados por consequência de alguma situação. Pode ser por estresse, né, porque estresse ele deixa o organismo imunocomprometido. Pode ser algum tratamento, né, algum tipo de medicação que deprime o sistema imune, né, pode ser um organismo também de uma pessoa que está desnutrida. Desnutrição e também é uma característica, leva à imunossupressão do organismo. Então, esses micro-organismos chamados patogênicos, né, por exemplo, vai ser incluído aqui o Proteus, também a Klebsiella e também Escherichia coli, alguns sorotipos de Escherichia coli. Então, só vão infectar um organismo quando esse organismo estiver debilitado, tá? Porque quando o organismo está em condições normais, ele consegue deter infecção por esses patógenos, tá bom? Então, tanto a Klebsiella pneumoniae quanto a Escherichia coli, alguns sorotipos dela podem pertencer às duas classes de micro-organismos primários e micro-organismos oportunísticos, né? Que precisam aí de uma baixa no sistema imune para elas conseguirem infectar aquele organismo. E aí aqui a gente tem, né, alguns bacilos gram-negativos, que a gente vai estudar agora, né? Eles são classificados em fermentadores e em não fermentadores. Na classe dos fermentadores, a gente tem Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citobacter, Proteus, Serratia, Morganella e Providência. Então, são alguns gêneros de bactérias que são conhecidas por fermentarem algum tipo de carboidrato. E a gente tem os não fermentadores, no caso, Pseudomonas e Acinetobacter. Né, são gêneros de micro-organismos que não fermentam carboidratos. Com relação aos sorotipos da Escherichia coli, a gente tem algumas classificações muito interessantes. A gente tem a EPEC, que é um sorotipo classificado como enteropatogênica, tá? Então, é um micro-organismo que vai causar diarreia em crianças de até 2 anos, né? E ele tem alguns fatores de virulências principais, que são a proteína intimina e a proteína TIL, né? Então, são os fatores de virulência que levam ao desenvolvimento de diarreia em crianças. Então, é o sorotipo enteropatogênico. A gente tem também o EREC ou STEC, que é um sorotipo conhecido como enterohemorrágico, tá? Então, como o próprio nome já diz, ela produz colite hemorrágica, né? A colite vai ser uma inflamação no colo, na região do intestino que é chamado de colo, daí é hemorrágico, então vai haver perda de sangue, né, pelo trato gastrointestinal. E ela tem uma toxina chamada toxina tipo Shiga, né, ou STX, que é uma toxina que provoca essa hemorragia no cólon, tá, que caracteriza esse sorotipo enterohemorrágico. Temos também o EAEC, que é o subtipo enteroagregativa. Então, esse sorotipo, né, de Escherichia coli não secreta toxinas, porém possuem fímbrias. Né? A gente sabe que fímbrias são outro tipo de fator de virulência que permite a bactéria o quê? Se agregar, né, se aderir, né, aos compartimentos do nosso organismo e conseguir colonizar, né, diferentes compartimentos com muita facilidade. Uma bactéria que não possui fímbrias, ela tem mais dificuldade de conseguir colonizar o organismo porque ela não consegue se segurar, né, ali nos compartimentos, né, dos nossos tecidos. Então, as fímbrias, ela garante essa agregação, né, das bactérias, dos micro-organismos no nosso organismo. Nem precisa secretar toxina, né, mas só pelo fato de conseguir fazer uma grande colonização no organismo, né, já é um fator de virulência para esse sorotipo, né, conhecido como enteroagregativa. A gente tem também a ETEC, né, que é chamada de enterotoxigênica. Então, ela possui toxinas, né, como a LT ou ST, que provoca a diarreia do viajante, né? Por que tem esse nome? Ela pode ser ingerida, né, esses micro-organismos,
Esse tipo, né, o sorotipo de E. coli, ela pode ser ingerida através de água ou alimentos contaminados, né? Muitas pessoas que viajam, se alimentam na estrada, né, em outros locais que não o seu ambiente, né, de casa, acaba tendo esse tipo de diarreia, que é chamada de diarreia do viajante, né? E esse sorotipo enterotoxigênica é o principal sorotipo por trás desse tipo de diarreia. E a gente tem também a EIE, que é a enteroinvasiva, tá? Ela tem a capacidade de invadir enterócitos, que são células ali do nosso trato digestivo, né? E uma vez dentro do enterócito, ela consegue se propagar para as células vizinhas, tá? Então, é por isso que ela é chamada de enteroinvasiva. Ela consegue modificar o rearranjo do citoesqueleto, né? Que o citoesqueleto possui o quê? Aqueles filamentos, né? De actina, miosina, microtúbulos. E esse tipo de sorotipo, ela consegue rearranjar o citoesqueleto de uma forma que ela consiga fugir, né? Escapar para outras células vizinhas. Então, pode ter desse tipo de infecção fezes com muco, pus e sangue. É uma característica desse tipo de infecção pela cepa, né? Pelo sorotipo de Escherichia coli enteroinvasiva. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Então, esses são alguns sorotipos de Escherichia coli que a gente pode encontrar. Tá? Meio de cultura, né? Então, vamos direto ao que nos interessa, os meios de cultura agora. A gente tem o H-sangue e também o H-chocolate, né? São meios de cultura muito utilizados aí quando a gente trabalha com micro-organismos. Só que o H-sangue e o H-chocolate são meios não seletivos. Então, podem crescer aí tanto micro-organismos gram-negativos quanto gram-positivos, tá? Já o H-Maconque, ele é um meio seletivo, tá? Esse tipo de H, ele possui o quê? Inibidores, como sais biliares, né? Sais biliares, eles impedem o crescimento de bactérias gram-positivas, e aí você já seleciona mesmo as gram-negativas. Cristal violeta também é um inibidor de bactérias gram-positivas, tá, gente? Então, esses tipos de inibidores, eles vão impedir o crescimento de bactérias gram-positivas ali nas suas colônias, no meio de suas colônias, tá? Você vai ter mesmo bactéria gram-negativa. E esse meio de cultura, ele também possui a lactose, tá? Esse carboidrato lactose, né, como única fonte de carboidrato presente no meio, tá? Então, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui o crescimento do micro-organismo, né? Porque se a bactéria ela consegue fermentar esse carboidrato, a lactose, a gente vai ver nesse meio de cultura o aparecimento de colônias vermelhas, né, ou meio rosas, né, um pouco rosas, tá? Que significa o quê? Que a bactéria fermentou a lactose e alterou a coloração do meio. E a gente tem também as lactose negativas, que são bactérias que não vão conseguir fermentar a lactose, né? Então, vão ter presença de colônias que não tem cor, né? Colônias incolores, tá? Então, a bactéria que a gente sabe que fermenta a lactose é a Escherichia coli, tá? Então, olhem aqui essas placas com H-Maconque. Tanto essa da esquerda, né, quanto da direita, mostra o crescimento da Escherichia coli. Essa da direita está até mais bonitinho. Olha aqui esse crescimento de Escherichia coli. Que bonito, né? Fica bem rosinha, tá? E a bactéria, né, que é lactose negativa, ou seja, que não é capaz de fermentar a lactose, ela cresce totalmente transparente aqui na colônia, tá bom? Essa bactéria cresceu aqui também, Escherichia coli, nota esse rosinha, né, aqui na placa, né, e aqui é outra bactéria, o Proteus, que foi inoculada aqui, como ela não fermenta, né, a lactose, cresceu transparente, tá? Então, esse H-Maconque, ele diferencia muito bem as bactérias lactose positiva e lactose negativa. No caso, lactose positiva é a Escherichia coli. Ok. Aqui também, ó, a fotinha desse mesmo H-Maconque, né? Aqui a composição desse meio, né? Dentre vários compostos, a gente tem a lactose como única fonte de carboidrato, sais biliares para inibir o crescimento de bactérias gram-positivas, tá? O cristal violeta também inibe as bactérias gram-positivas. E a gente tem outro meio de cultura, que é chamado de H-eosina azul de metileno, também chamado de EMB, meio EMB. Ele é um meio também presuntivo para a Escherichia coli, tá? E a gente vai ter nesse meio também inibidores e indicadores de fermentação, né? Então, a eosina e o azul de metileno vão inibir o crescimento de bactérias gram-positivas, então a gente só vai ter também crescimento de gram-negativa, tá? E a interpretação desse meio? Bactérias fermentadoras de lactose, que a gente já sabe que é a Escherichia coli, vão formar colônias de cor verdes metálicas, nesse meio EMB, tá? Os fermentadores fracos, né,
vão produzir colônias de cor púrpura, como a Klebsiella. Deixa eu já mostrar aqui para vocês, tá? Então, ó, nesse meio, que também possui lactose como única fonte de carboidrato, eu vou ter o crescimento de Escherichia coli, né, nessa coloração verde metálico. Olha, bem interessante, né? Fica bem visível mesmo, bem brilhante essas colônias. A Klebsiella pneumoniae, ela fermenta fracamente a lactose, mas fermenta, vai ter um crescimento já, uma coloração diferente, a coloração mais azulada. Olha aqui nessa placa. Já essa Salmonella enteritidis, né, ela não fermenta lactose, então ela vai crescer bem transparente, as colônias vão ficar bem transparentes, não vão ficar coradas, tá? Então, esse é o meio MB, que ele também é bastante presuntivo com a Escherichia coli, e que também serve para a gente conseguir identificar a Klebsiella pneumoniae, por esse crescimento mais arroxeado das colônias. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? A gente tem também o Agar-SS, que é também chamado de Agar Salmonella Shigella. Ele vai servir para o crescimento de Salmonella, Shigella e Yersinia, e também para Escherichia coli, tá? Ele possui alguns componentes, né, como sais de bile, o verde brilhante e citrato de sódio, que vão inibir o crescimento de gram-positivos e de coliformes, tá? Então, a gente também vai ter aí apenas as bactérias gram-negativas que não são coliformes, tá? Então, eles vão diferenciar se micro-organismo é lactose positiva, né, resultando na formação de colônias rosa. Olha aqui, ó. A Escherichia coli, como a gente já sabe, é lactose positiva, então ela vai crescer o quê? Com essas colônias bem rosinhas, tá? Nesse meio HSS. Voltar aqui. Já a gente tem também um componente nesse meio, que é o tiosulfato de sódio e o citrato férrico, né? Que permite a detecção do sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é um gás fétido, tá, gente? É um gás fétido. E quando ocorre, então, a redução, né, desse tiosulfato de sódio, sulfato férrico, citrato férrico, a gente vai ter colônias enegrecidas, essas colônias de coloração negra, que vão evidenciar, então, o crescimento da salmonela, tá, gente? Então, aqui, fermentou lactose, ficou rosa, Escherichia coli, né, reduziu o citrato de sódio, né, juntamente com o sulfeto de hidrogênio, produzindo sulfeto de hidrogênio, ficou essas colônias enegrecidas, que caracterizam o crescimento da salmonela, tá? E a Shigella vai ter um crescimento quase imperceptível, bem transparente, as colônias ficam bem, na coloração bem cinza, tá? Então, esse Agar-SS vai ter essa distinção, ele permite essa distinção principalmente entre Escherichia coli e salmonela, tá bom? Chamado de Agar-SS. A gente tem também outro meio de cultura muito interessante, que é o Agar-Recton, tá? Ele também é utilizado para o isolamento de salmonela e shigella, né, mas também serve para o crescimento de Escherichia coli, porque ela também vai ter um crescimento bem distinto, que a gente vai ver. Então, esse meio, ele vai ter uma concentração aí de sais biliares, também para inibir bactérias gram-positivas, né, e vai retardar outros coliformes. Vai ser um meio que vai alterar a cor pela mudança de pH, né, através da fermentação de carboidratos, que a gente já sabe que sempre que fermenta carboidrato, altera o pH, que acaba alterando a cor daquele meio de cultura, né, que a gente já viu na aula passada. Então, a gente vai ter o quê? Tiosulfato de sódio e citrato de amônio férrico, né, que vão detectar a produção daquele gás fedido que eu falei para vocês, né, o gás sulfídrico, né, coloquei até aqui gás de ovo podre, porque ele tem, quando tem produção desse gás, vai ter um aroma, assim, muito forte, né, parecido com aroma de ovo podre. Tá? Então, vocês vão ver a partir daqui, para a gente cultivar micro-organismos gram-negativos, o laboratório fica muito fedido, sabe? Principalmente quando você identifica, né, em larga escala esses tipos de micro-organismos, você usa esses meios, né, que acabam tendo essas reações, produzindo principalmente esse gás sulfídrico, né, que é bem fedido mesmo, tá? Então, é bem normal você ter aí essas reações fedidas que caracterizam, que identificam alguns desses micro-organismos gram-negativos, tá? Então, aqui é o crescimento da salmonela, nesse Agar-Recton, tá? Então, a depender do tipo de micro-organismo, a gente vai ter alguns tipos de coloração diferente. Shigella e Providência formam colônias verdes com aspecto úmido, tá? Salmonella e Proteus crescem com colônias azuis esverdeadas, né? Com ou sem o centro preto, né? Que é esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, esverdeado ao redor. E o centro, ele é bem pretinho, os pontos pretos caracterizam o crescimento de salmonela
e Proteus. Tá? Eu não coloquei aqui o exemplo da Shigella, mas só vocês imaginarem esses verdinhos aqui, meio com aspecto meio úmido. E os coliformes, né, são fermentadores rápidos de lactose, vão crescer dessa forma aqui, ó, vão alterar o meio de verde para esse amarelado, meio alaranjado também. Tá? Então aqui a gente tem o crescimento de Escherichia coli, olha só que interessante, ele altera, ele fermenta a lactose e altera totalmente a coloração do meio. E o salmonella, olha aqui, ó, a colônia esverdeada com pontinho preto dentro, aqui também, aqui também, aqui também. Tá? Então, eu posso ter aqui diferentes padrões de crescimento para diferentes tipos de micro-organismo que ele pode ser, utilizado. Tá bom, pessoal? Então, né, após a realização dessas culturas que já nos dá aí um direcionamento de qual micro-organismo que a gente está trabalhando, a gente pode também partir para a próxima etapa, que é a utilização de meios presuntivos, né, que a gente já viu bastante meio presuntivo na aula passada, né, para as gram-positivas, e agora a gente vai ver alguns meios presuntivos para a identificação de bactérias gram-negativas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês perguntem aí, tá, gente? Então, os principais meios presuntivos que a gente utiliza, né, são o meio TSI, que é o Triple Sugar Iron, em português, né, triplo açúcar e ferro, né? A gente tem também o EPM, que é um meio que foi padronizado por essa escola aqui paulista de medicina, por isso levou esse nome, meio EPM. A gente tem também o meio Mili, que avalia a motilidade, produção de indol e descarboxilação desse aminoácido, né, que é a lisina. A gente tem também o meio de Rugai, ou pode ser o Rugai modificado, que identifica muitas características que vocês vão ver mais adiante. E também a gente tem a prova do citrato de Simons, tá bem? Que é uma prova que também vai indicar para a gente algumas características de micro-organismos. Esse é o meio TSI. Eu acredito que vocês já tenham tido contato com eles no estágio, que acho que vocês estão fazendo estágio, né? Se não, podem comentar também. O TSI, né? Que vai indicar para a gente, ó, vai diferenciar os bastonetes gram-negativos, que a gente está estudando agora, utilizando a fermentação de carboidratos, tá? Sacarose, lactose e glicose, esses três. Produção de sulfeto de hidrogênio, o gás fedido, né, que vai dar essa coloração enegrecida no meio, e também produção de gás. Geralmente, quando tem produção de gás, o meio ele pode ficar quebrado, né, o meio de cultura, que o agar ele pode ficar quebrado, né, ou também meio elevado, né, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver um espaço vazio aqui no fundo desse tubo. Isso aqui indica que houve produção de gás, né, que até empurrou o agar para cima, tá, do tubo. Então, esse é um meio TSI que ele vai identificar algumas características dos nossos micro-organismos, né? Se ele consegue fermentar fermentar lactose, sacarose, ele fica assim, ó, com essa coloração amarelada. Então, esse tubinho aqui houve fermentação de lactose e sacarose e houve produção de gás. Se ele produzir o sulfeto de hidrogênio, né, como eu falei, fica essa coloração enegrecida no tubo. E se o micro-organismo apenas fermentar glicose, ele fica com essa coloração amarelada apenas no fundo do tubo. Tá? Então, esse tubinho aqui, por exemplo, esse último, ele tanto produziu o sulfeto de hidrogênio, quanto ele foi capaz de fermentar os carboidratos aqui, lactose e sacarose, né? Então, mudou a cor aqui em cima e também mudou a cor aqui embaixo. É a característica do Proteus mirabilis. A Escherichia coli, ó, fermentou lactose e sacarose e produziu gás. Olha que legal. A Salmonella typhi, ela produziu o sulfeto de hidrogênio, né, e só, porque se continua vermelhinho aqui é porque não houve alteração, tá? E aqui, ó, a Shigella sonnei, ela apenas utilizou, né, a glicose, fermentou a glicose, então ficou amarelinho apenas aqui embaixo. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Negativo, aqui também eu tenho negativo. Que esse meio, ele é originalmente vermelho, tá? O agar, ele é vermelho. E aí, à medida que vai ocorrendo as reações, ele vai mudando de cor. Muda para amarelo, se ocorre fermentação de lactose e sacarose, fica todo amarelo. Muda para preto, se ocorre a produção de sulfeto, né? E aí, basicamente, essas alterações aí que a gente vai ver no meio TSI, esse meio tríplice, açúcar e ferro. Então, a gente vai ver fermentação de glicose, lactose e sacarose, né? Produção do ácido fedido, né? Produção de outro gás, como CO2,
E ele tem um indicador de pH, né? Que é aquela alteração da cor dele de vermelho para amarelo é por causa desse vermelho de fenol. Alterou o pH, fica amarelo, tá? Ou desculpa, o pH neutro dele é o vermelho normal. Alterou o pH para ácido, ele fica amarelo. Caracteriza a fermentação dos carboidratos. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação para fazer? Vocês não estão dormindo ainda não, né? Espero que não. Então, a leitura do TSI, como eu já mostrei para vocês, né? Olha aqui, ó. Aqui eu vou ter o quê? Fermentação de lactose, fermentação de sacarose, produção de gás. Aqui eu vou ter o quê? Fermentação de glicose. E aqui, produção do gás sulfídrico, né? Esquece esse aqui de cima que está errado, não tem fermentação de glicose aqui. E aqui não ocorreu reação nenhuma. Ok? Então, essa é a interpretação básica desse meio TSI. Tá bom? A gente tem também o Bem-Mille, que eu falei para vocês. Ele avalia motilidade, produção de indol e descarboxilação de lisina. Quando ocorre motilidade, né, eu vou ter um crescimento por todo aquele agar onde eu inoculei o micro-organismo. Olhem aqui essa figura, tá? Ele caracteriza a motilidade do micro-organismo. De que forma? Aqui, no tubo, eu tenho o agar. Geralmente é um agar semissólido. E aí eu inoculo o micro-organismo aqui com a alça em formato de agulha. Então ele vai espetar o meio de cultura até essa região abaixo do meio. Né? Então, se eu vejo que o micro-organismo, depois que eu incubei, eu aguardei um tempo, se eu vejo que só houve crescimento nessa região aqui onde houve o furo, no agar, então não é motilidade, não teve motilidade. Por quê? O micro-organismo só cresceu na região que ele foi inoculado. Se eu pego o tubo e ele está dessa forma, né, meio tubo, e essa região da inoculação está bem esbranquiçada, aí sim houve motilidade. Por quê? Porque aqui eu indico que o micro-organismo foi capaz de crescer por toda a extensão do agar. Ele se espalhou, se difundiu pelo agar. Então eu posso dizer que esse micro-organismo tem capacidade de se mover, tá bom? De se movimentar ali com os flagelos dele. Ok? Então, ficou turvo dessa forma aqui que vocês estão vendo, é motilidade positiva, né? Não ficou turvo, né? Só cresceu o micro-organismo aqui na linha de inoculação, é motilidade negativa, tá bom? Voltando aqui, descarboxilação lisina que a gente vai ver mais adiante, produção de indol também. E o meio EPM, ele verifica a fermentação de glicose, produção de gás, CO2, produção do gás sulfídrico, né? Hidrólise da ureia, também avalia, e a descarboxilação da fenilalanina. Então, ele analisa algumas mais produções do que o meio milho. Aqui é só a figura para vocês verem, né? Como que é o meio EPM. Aqui o citrato de Simons, que a gente vai ver mais adiante. E aqui é o meio milho. A atividade que a gente já viu. E a gente tem também a técnica do Rugai. Esse aqui é o Rugai modificado, que ele modifica algumas características no meio. Mas vocês podem ver que ele identifica uma gama de reações. Aqui em cima, ele avalia a produção de indol. Aqui mais no meio ele verifica a fermentação de sacarose, descarboxilação do aminoácido fenilalanina. Mais abaixo ele vai verificar a fermentação de glicose, produção do gás fedido, ureia, e também fermentação da glicose, produção de gás de glicose também. E aqui embaixo ele vai ver a descarboxilação da lisina e também avaliar a motilidade, bem aqui no fundo. Então, ele vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 características, né? 9 manifestações que o micro-organismo pode ter para a gente conseguir identificar. Então, ele é bem completo, esse meio de Rugai. Okay? O que é essa descarboxilação de aminoácidos que eu estou falando para vocês? Então, as descarboxilases, elas são enzimas que reagem com a porção carboxílica de aminoácidos, tá? Então, são chamadas enzimas descarboxilases, né? E esses micro-organismos, eles vão ou não ter a presença desse tipo de enzima, tá? Então, cada enzima descarboxilase é específica para apenas um aminoácido. Então, você não vai ver uma descarboxilase, né, descarboxilando vários tipos de aminoácidos. Cada uma vai ser específica para apenas um aminoácido, tá? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, o aminoácido lisina, quando ela é descarboxilada, ela leva à produção de um composto bem fedido chamado cadaverina. Tá? A ornitina também, quando ela é descarboxilada, ela induz a produção de um composto chamado putrescina, que também é fedido. A arginina leva à produção da citrulina.
de forma intermediária. A citrulina vai ser convertida em ornitina e a ornitina vai ser convertida em putrescina novamente, né? Vai sofrer duas etapas de descarboxilação. Né? Então, é a descarboxilação desses aminoácidos, né, que leva à produção desses compostos, né? E a gente consegue identificar o micro-organismo. Se ele possui ou não esse tipo de enzima, né, a descarboxilase. Então, aqui a reação, né, da lisina com a produção de cadaverina. Né? Quando ocorre essa reação, o meio de amarelado ele fica bem roxinho por causa desse indicador, da presença desse indicador no meio, que é o púrpura de bromocresol. Bom? Aqui é a reação da ornitina, tá? A mesma coisa. A gente vai ter aqui, a gente tem a ornitina descarboxilase. Aqui a gente tem a lisina descarboxilase, tá, gente? Que é a enzima que vai fazer a descarboxilação da lisina em cadaverina e mudar de cor. A ornitina descarboxilase vai descarboxilar a ornitina, né, produzindo gás carbônico e a putrescina. E aí também ocorre a mudança, né, do pH, que muda a coloração do meu meio para também ficar esse roxinho, tá? Por causa do púrpura de bromopresol. E a produção de indol, né? Que eu falei também que tem essa questão da produção de indol. A produção de indol nada mais é do que a descarboxilação do aminoácido triptofano. Então vai ser o mesmo esquema, tá? Só que não é por uma descarboxilase, é por uma enzima chamada triptofanase, tá? Que ela vai descarboxilar o triptofano, produzindo indol, né, e alguns outros compostos, como ácido pirúvico e amônia. Então esse processo aqui é chamado de produção de indol, o teste de produção de indol, né, que vai verificar a presença desse tipo de enzima, que é a triptofanase. Se ele consegue, né, obviamente, descarboxilar o triptofano, a gente consegue identificar aquele tipo de micro-organismo que a gente está trabalhando. Então, aqui a fotinha, né, dessa reação. Quando o micro-organismo é indol negativo, ou seja, ele não possui essa enzima, a reação continua, né, com essa coloração amarelada. Já quando o micro-organismo é indol positivo, ele altera a cor, né, e fica, tipo assim, duas fases, né? Em cima fica bem roxo, é um roxo bem forte, e embaixo fica aquele roxo mais fraquinho. Um exemplo de micro-organismo aí que é indol positiva é a Escherichia coli, tá? Nossa conhecida Escherichia coli. A gente tem também o teste de desaminação da fenilalanina, né, que é outro tipo de aminoácido, né? E a gente vai identificar, então, a presença da enzima fenilalanina desaminase, né, que é a enzima que vai fazer a descarboxilação desse tipo de aminoácido, né? Vai formar o ácido fenilpirúvico, né, cuja presença é revelada pela adição de cloreto férrico à cultura. Então, quando ele é positivo, é de amarelinho, né, no caso, se for uma cultura negativa, fica amarelinho. Se for positivo, ele fica um alaranjado na superfície daquele meio, né, que vai indicar, então, que houve a desaminação da fenilalanina. É outro tipo aí de meio de teste que a gente pode utilizar para tentar identificar os micro-organismos. Então, a gente tem também, né, o teste da produção do sulfeto de hidrogênio, que é aquele gás fedido que a gente já vem vendo ele em outras reações, né? Então, as bactérias também podem metabolizar aminoácidos que têm enxofre, tá? Que dá a base, né, obviamente, desse gás é o enxofre. Ou degradar o tiosulfato de sódio, né, em um ambiente ácido com produção desse gás, tá? O sulfeto de hidrogênio, que é um gás incolor. Aí esse sulfeto de hidrogênio, ele vai reagir com componentes ali no meio, que vai alterar essa cor, né, do meio, produzindo essa coloração enegrecida, que é bem característico mesmo, né, desse tipo de reação com produção desse gás, que é o sulfeto de hidrogênio, o gás fedido. Tá? Então, aqui ocorre a precipitação, né, um precipitado preto, que é por causa da reação, né, desse gás com o sulfato ferroso, que também vai estar presente nesse meio de cultura. Ok, pessoal, alguma dúvida? Não sei se eu estou falando demais essa noite, ou se vocês estão cansados. Então, a gente tem também a ureia, o teste da urease, né? Que ele vai determinar o quê? A capacidade, né, do micro-organismo em degradar a ureia pela enzima urease. O Rafael morreu, mas passa bem. Que bom que você passa bem. Deve estar deitado na sua cama. Tá? Então, a gente vai ver na prova da urease, né, a presença dessa enzima, a urease, que degrada a ureia, tá? Formando moléculas de amônia.
Porque então, quando tem formação da amônia, eu vou ter o quê? Uma alcalinização do meio, ou seja, alteração do pH, que vai também alterar a cor do indicador. No caso, o indicador é o azul de bromotimol, né? Então, de verde, essa reação vai ficar azul, tá? Não coloquei a fotinha aqui, esqueci. A gente tem também a prova do citrato de Simons, né, que eu falei para vocês, né? Esse tubinho aqui, né? Ele tem uma coloração verde, tá? Esse agar. Então, essa prova de citrato de Simon serve para saber se a bactéria utiliza o citrato de sódio como fonte de carbono, né? Porque a gente vê que as bactérias podem fermentar lactose, né? Como a Escherichia coli, elas podem também fermentar sacarose, né? Glicose. Então, nesse teste, a gente vai ver se elas são capazes de fermentar o citrato de sódio, para a gente identificar as bactérias que são capazes de fermentar esse tipo de carboidrato, né? E nesse caso, a gente semeia a bactéria na superfície, né? Então, como o agar ele tem a cor verdezinha, se continuou verde, é porque a bactéria é citrato negativa. Se alterou a cor para um púrpura, indica que é um citrato positivo. Eu sempre visualizo um azul, não consigo visualizar púrpura. Deve ser coisa dos meus olhos, tá? Então, olha aqui a foto. A Escherichia coli, a gente sabe que ela é fermentadora de lactose, então, obviamente, ela não vai fermentar citrato de sódio. Então, se eu tenho a Escherichia coli aqui, ó, vai continuar verde, não vai ter alteração nenhuma na coloração dessa prova, né, do citrato de Simons, a coloração do agar. Já a Klebsiella pneumoniae, ela é uma bactéria que fermenta o citrato. Então, eu vou ter o quê? Uma alteração, ó, para esse púrpura aqui, eu visualizo um azulzinho, né? Um azulzinho entre azul e púrpura. Então, alterou a cor, né? Mudou a cor do verde para essa cor mais azulada. A gente tem um micro-organismo citrato positivo, tá? Então, elas vão alcalinizar o meio. Nessa alcalinização, esse citrato não dá para usar em fungos, só bactéria. O citrato, olha, eu desconheço o uso do citrato para fungos, porque era uma das questões. Atividade 4. Não recordo agora. De fungo? Jura? Rafael, você tá vendo coisa. No final da aula, você me mostra no final da aula, tá? É verdade, professora. Foi justamente aquela atividade que era para mandar no domingo para a senhora. Era um caso. Isso, do Paulo lá, que queria guardar os fungos dele. E como o meio citrato já estava pronto, ele pegou e inoculou lá mesmo, os fungos dele. Sim, eu lembrei agora. Pois é, você não consegue utilizar. Ele fez alguma coisa errada aí, foi com esses meios que ele utilizou mesmo. Na questão falava que ele queria estocar o meio, estocar o fungo, né? Isso. Porque ele estava muito cansado e ele não queria ter que preparar um meio. Aí, para estocar o fungo que já tinha crescido, ele inoculou nesse meio citrato que já estava pronto. Isso mesmo. Todo mundo já respondeu, já me mandou, né? Então eu posso comentar. Esse meio você não pode utilizar para estocar fungo, né, gente? Porque você quer os meios mais adequados para você trabalhar com fungo é o saburô, né? Aquele agar já vem pronto, ou o agar batata. Então, o agar batata tanto pode vir pronto quanto você vai preparar mesmo com as batatas ali no laboratório. Bem que eu tinha lido mesmo desse agar batata, sabia, professora? Eu li no artigo que ele era próprio para fungo mesmo. Sim, os fungos gostam bastante, por causa da fonte de glicose, né? A batata ela tem muito estoque de glicogênio, os fungos gostam bastante, por causa da glicose. Mas aí ele fez bem errado, né? Então o fungo dele não vai conseguir sobreviver, vai morrer mesmo, porque ele utilizou um meio totalmente errado e inadequado para ele estocar o fungo dele no laboratório. Se foi isso que vocês responderam, está certinha a questão. Muito bem lembrado, Rafael, senão é que você não está dormindo. Parabéns. Então, a gente tem também, além desses testes presuntivos, né, os testes macroscópicos ali da formação da colônia, o crescimento da colônia, a coloração, e desses testes presuntivos, né, que são mais testes bioquímicos, mesmo que a gente vê alteração da cor, a gente tem também um diagnóstico diferencial que a gente pode aplicar, né, no diagnóstico, por exemplo, de diferentes cepas da Escherichia coli ou seus sorotipos, né?
Então, a gente pode utilizar aí soros monovalentes ou polivalentes, específicos contra determinados antígenos expressos pela bactéria, né? Porque as bactérias elas têm alguns antígenos de superfície, principalmente a Escherichia coli, o seu sorotipo, né? E aí a gente pode identificar através da utilização de anticorpos, né? Ante aquele antígeno expresso pela bactéria. Também são tipos de testes que a gente pode fazer no diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o soro anti-Escherichia coli enteroinvasiva ou enteropatogênica clássica, porque cada um desses sorotipos, eles possuem antígenos de superfícies um pouco diferentes que podem ser identificados utilizando anticorpos contra esses antígenos, tá? Que já vem nos kits, né, padronizados. Também faz parte aí do diagnóstico desses micro-organismos. Aí agora eu quero que vocês respondam essas 3 questões, tá? Eu vou dar aí para vocês uns 15, 20 minutos para vocês responderem e me darem a resposta. 20 minutos acho que tá bom. Ok? Aí eu volto e a gente discute, né, corrige e tira as dúvidas. Ok? Ok, né, gente? Vou entender isso como sim. Eu vou voltar às 9h30. Ok. Tá bem apressado, hein, Rafael? Espero os colegas. Esse da tela mesmo, tá? Essa da Escherichia coli, a dos tubos, né, do TSI e a dos tubos da motilidade. Respira fundo e faz a questão. Professora, tanto a sua aula quanto o slide a senhora vai mandar no nosso e-mail depois? Sim, Glenda, vou sim. Tá gravando. E aí eu vou enviar lá. Eu vou até olhar os e-mails que eu já mandei para me situar quais que eu já mandei para vocês, quais materiais que eu já mandei, tá? Que eu não lembro se eu mandei o da aula passada, mas eu acredito que sim. E aí eu já coloco essa aula no YouTube e eu já mando também, tá bom?
E aí, pessoal? Já conseguiram responder? Vamos corrigir, então. Questão 1. Alguém pode ler para a gente? Quem pode ler? Você se assustou, Rafael? Lê aí para a gente, Rafael. Estou esperando. Então, liga o seu microfone. É ler em voz alta. Meu fone deu ruim. Então, Estão vendo? agora Oi. Tá ouvindo agora, professora? Isso. Então vamos lá. A bactéria Escherichia coli é uma bactéria bastante conhecida, principalmente pelas doenças por ela causada. Vale destacar, no entanto, que apenas 10% dessas bactérias são causadoras de doenças, sendo que formas não patogênicas comensais são encontradas colonizando a boca do homem e animais de sangue quente. B. O estômago do homem e animais de sangue quente. C. O coração do homem e animais de sangue quente. D. O tecido epitelial do homem e animais de sangue quente. E. O intestino do homem e animais de sangue quente. Depois dessa interpretação maravilhosa, quem quer responder pra gente? É a letra E. Quem mais respondeu a letra E? Rafael, tu não presta. Oh, meu Deus. Eu estava perdida, não sabia o que fazer. É a letra E mesmo, professora. É a letra E. Todo mundo concorda com a letra E. Intestino do homem e quem? Tava certo. Isso, é esse mesmo. Ok. E a segunda agora? Como que foi a interpretação dessas reações aí? Do TSI? O primeiro tubo, vamos lá. O que vocês colocaram? Professor, essa daí eu vou confessar, eu tive que olhar na internet porque eu não entendi como que era muito bem essa parte, eu vou ter que assistir só aula de novo pra... Alguém conseguiu responder? Assim, eu vi na internet, mas assim... Fala aí, como que tá? Calma aí, deixa eu até mandar aqui, ó. Ó, então a letra A deu Escherichia coli, a letra B é Shigella, a letra C Salmonella e a letra C Pseudomonas. É isso? Na verdade, eu pedi só para interpretar a reação. Eu nem pedi o micro-organismo. Foi longe de mim. Oh, meu Deus, que desastre! Pois é, o que reação aconteceu no tubo 1? O gelzinho descolou do fundo. Formação de gás. Isso, formação de gás. E o que mais? E essa coloração amarela é o quê? Fala aí, Ju. É a fermentação da glicose e dos três, exatamente. Eu tô tentando lembrar o nome dos três. Isso, exatamente. Eu falei pra ele a resposta, professor. Ah, Ju, você é um safadinho mesmo. Segundo tubo, o que aconteceu? Somente a fermentação da glicose. Isso, a glicose. E o terceiro? O que é essa coloração negativa? Calma aí, professora. Tá ok. Calma aí. É a produção daquele gás de... Isso. Purulento? É, o purulento lá, o fedido Não é lá. purulento como é? O tréfico. Sulfeto de hidrogênio. Pet, daquele lá. E o quarto tubo? O quarto tubo eu coloquei que não foi inoculado nada, professora. Não necessariamente. Pode ser que tenha inoculado, mas a bactéria não produz nenhum tipo dessas reações aí. Também pode acontecer. Ah, tá. Pode ser tanto um controle negativo quanto uma bactéria que não produz essas reações também. Então, ok, né, pessoal? Então, primeiro tubo, formação de gás e também fermentação dos 3 carboidratos. Tubo 2, só fermentação da glicose. Tubo 3, produção do gás do sulfeto de hidrogênio. E o tubo 4, não houve reação. Muito bem. E a última questão lá, para você identificar em qual tubo houve motilidade e por quê. O que vocês colocaram?
Eu coloquei que só o tubum tinha motilidade positiva, Por por quê? conta da turvação. Isso, exatamente. Que indica que houve crescimento por toda a área ali do gel, né, do agar. Muito bem. Então é isso, pessoal. Alguém ficou em dúvida de alguma questão? Acredito que não, né? Então, só para lembrar vocês, aquele relatório, né, daquelas práticas que a gente viu na aula passada, eu envio até o dia 2, tá? Dia 2 de dezembro. Eu falei para vocês que eu ia mandar um estudo dirigido, não mandei, mas essa semana eu mando, tá, gente? O estudo dirigido, para vocês responderem e me enviar de volta. E o que houve, Fábia? O primeiro tubo da 2, eu não acompanhei aqui a mensagem. Eu repeti a primeira do 2. Eu não entendi. Você está falando da questão do TSI? Professora, ela não entendeu a questão 2, é para a senhora repetir o estudo. Aqui, ó, como ficou tudo amarelado, eu tenho fermentação dos 3 carboidratos, né? E aqui embaixo, formação do gás, né? Porque até deslocou o agar. Nesse segundo, vocês veem que só uma parte, essa parte daqui de baixo, que fica amarelado. Aqui em cima continua avermelhada, a cor original do agar. Então, aqui indica que só houve fermentação de glicose. Somente. Então, essa aqui é a diferença. Aqui fermentou os 3, ficou todo amarelado. Aqui, como só ficou amarelado o fundo, indica que só fermentou a glicose. Essa aqui é a diferença. Entendeu, Fábia? Okay. Cadê a Fábia? Acho que ela entendeu, né? Isso, fermentação da glicose. Quais os outros? Fermentação dos 3 carboidratos, aqui, lactose e sacarose e glicose. Os outros 2 você está falando, os 2 carboidratos, lactose e sacarose. Você está rindo da leitura? Não entendi por quê. Mas ok. Conseguiram entender? São os 3 carboidratos. Lactose, sacarose e glicose. Aqui só de só de glicose. Aqui produção de sulfeto de hidrogênio, gás fedido, né? Fica essa coloração enegrecida do meio. E aqui não houve nenhuma reação. Então, pessoal, sanada essa dúvida, eu tenho outra proposta para vocês, que como nessas aulas teóricas a gente não vai ter muito tempo de explorar, na verdade, acho que eu já comentei, né, da coleta de material, né, material clínico. Mas vocês vão fazer uma prática para me entregar também um relatóriozinho pequeno. Aqui. Eu vou mandar esses links no e-mail de vocês, esses links que eu vou colocar aqui também, ó. Então, são algumas práticas. Nesse primeiro link, eu vou ter, o professor vai ensinar como que é a coleta, né, de suave de orofaringe e de nasofaringe, nesse primeiro link. Nesse aqui tem a coleta de amostra de sangue para hemocultura. Esse terceiro link, ele vai mostrar como que é a semeadura de hemocultura. Nesse quarto link, ele vai mostrar como que é feito a urocultura, que são em 2 partes, né? A parte 1 e a parte 2. E nesse link, esse último link, ele mostra como que é feito a prática da coprocultura. Porque coprocultura, mas é coprocultura, né? Vai ser a manipulação das fezes para a gente obter o crescimento de micro-organismos também. Então, eu coloquei até uma observação aqui, que nessa prática da coprocultura, ele vai utilizar 2 pires que vão simular placas com meio de cultura mesmo, tá? Então, para vocês não ficarem boiando, para que esses pires ali, ele vai simular a inoculação em placa de cultura, porque como ele não tinha as placas ali na hora, ele colocou os pires que simulam as placas de cultura, tá? Então, é como se fosse a mesma coisa, tá, gente? Eu não encontrei outra simulação melhor que nem aquela. Na verdade, só encontrei essa da coprocultura. Né? Então, é meio pobre ainda a internet com relação a isso. Mas, então, são essas práticas aqui. São vídeos curtos, não são vídeos longos. E aí vocês vão fazer um pequeno relatório dessas coletas e culturas, né? Como que é feito, os principais meios que são utilizados, né? Para vocês aperfeiçoarem um pouco essa questão da prática, não ficar só na teoria.
Aí eu vou pedir esse pequeno relatório para vocês me enviarem até o dia 9/12, tá? Eu acredito que já vai ser bem perto do fechamento das notas de vocês. Tá certo? Pode ser? São vídeos curtos, né, que mostram de forma bem rápida e prática como que é essa coleta de alguns desses suaves, né, o suave orofaringe, nasofaringe, a coleta, né, do sangue para hemocultura, os cuidados que tem que ter, né, a prática da semeadura, daquela hemocultura que você coletou. Então, são práticas bem simples. E aí vocês têm até o dia 9/12 para mandar no meu e-mail. Nem vai ser AVA, porque eu acho que a gente vai encerrar sem AVA mesmo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida sobre esse relatório? E não esqueçam de mandar o primeiro. Acho que só a Glenda que mandou, não foi, Glenda? Não esqueçam de mandar o primeiro aí, que é importante, tá? Eu já mandei. Já vou fazendo, logo mandando. Tá certo, se livra logo. O pessoal também, gente, vão se livrando aí já. Tá bom? Ok? Podemos encerrar? Vou só ver quem que tá aqui. Vou só ver quem que tá aqui, peraí. Tá, a Fábia, né? Fábia, Fernanda, Glenda, Julie Anderson, o Lucas, Nicole e o Rafael que tava, mas saiu, parece, né? Parece que ele caiu aqui. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tenham uma boa noite, um bom descanso aí, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau, Fábio. Obrigada pela presença de todos.